Quadro Talentos e Carreiras desta terça-feira. Eu recebo aqui Bruno Santana, que é gestor em RH. Boa tarde, Bruno. Como vai? Tudo bem? Boa tarde, Barazal. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Amanhã, Bruno, 1º de maio, é considerado o Dia Internacional do Trabalhador, não é? Sim. Feriado para muita gente. Tem muito trabalhador que gostaria de estar trabalhando, que está desempregado, não é? Exatamente. E o perfil do trabalhador tem mudado ao longo do tempo, Bruno? Tem mudado sim, Barazal. Faz tempo, né? Desde 1943, aí que foi consolidado as leis trabalhistas, que nós conhecemos a CLT. Temos esse feriado ao longo do tempo e com o tempo tem sido feita uma mudança no perfil desses trabalhadores aí para o mercado. Muito bem. As pessoas que trabalham ou trabalharam ou ainda fazem aquele chamado bico sem registro na carteira, elas devem colocar isso num currículo, na busca pelo novo emprego? Sim, devem colocar sim. De fato, ontem eu entrevistei uma pessoa e essa moça relatou que em 2018 ela não trabalhou. E eu fiquei pensando, será que ela não fez nada? 2018 foi um momento em que são 365 dias no ano. E aí ela relatou que fez alguns bicos e que ela não colocou no currículo porque não tinha registro. Então sim, deve colocar esses bicos para que não haja uma lacuna no currículo. Porque para o entrevistador é importante saber se a pessoa pelo menos ficou se capacitando ou trabalhando, mesmo que seja uma outra atividade, não é isso? Exatamente. Às vezes a pessoa, ela foi mãe, ela optou, por exemplo, nesse período de 6 meses ou 1 ano e cuidar do filho. Afinal de contas, ela estava cuidando do seu maior patrimônio. Deve sim relatar isso numa entrevista de emprego para que não haja uma lacuna. E se a pessoa trabalhou, por exemplo, numa fábrica, trabalhou na área de logística e por algum motivo ficou desempregado, estava trabalhando como ajudante de obra, pode ser até que estava tomando conta de carro, fazendo bico em alguma balada de segurança, deve mencionar isso no seu currículo e na entrevista, é muito louvável. Claro, não vai colocar como bico, né? Você coloque lá a segurança, sei lá, enfim, não, guardador de carro também não, põe como segurança. Exatamente. Por exemplo, motorista de Uber, vai colocar como motorista particular, porque né? é um motorista particular e executivo até então, né? Isso. A pessoa deve colocar e relatar para que não haja essa lacuna. Qual a tendência e os modelos de contratações de hoje em dia, o Bruno? O trabalhador ele precisa estar atento, a tendência é o empreendedorismo, hoje já há vários contratos diferenciados no mercado. Por exemplo, algumas pessoas são contratadas para trabalhar como MEI. E o MEI, a pessoa tem um CNPJ, ele já é um empresário. Então, o trabalhador que está disponível no mercado, ou mesmo aquele que está empregado, ele precisa se preparar para a parte do empreendedorismo. Essa é uma das mudanças que aconteceram em relação ao perfil do trabalhador. Sim. Em relação à minha primeira pergunta, né, Bruno? Eu falei, mudou muito. Isso é uma das questões que Essa mudou. É uma grande mudança. Antes as pessoas só procuravam algo para poder ter uma carteira assinada, para ter aquele emprego, na verdade, né? É o que tem. E existe uma diferença entre emprego e trabalho. O emprego dá todos aqueles benefícios, existe um vínculo e a tendência é eliminar esse vínculo aí com a empresa. Perfeito. Nesse momento onde nem todo mundo está trabalhando, qual seria a tua dica, Bruno, para que a pessoa possa se colocar novamente no mercado de trabalho? A dica é o trabalhador, ele usar de empatia com o empresário e ele procurar um emprego e colaborar como se ele fosse o dono da empresa. Porque se ele tiver esse perfil na entrevista, se ele conseguir transparecer isso para o entrevistador, para o recrutador, com certeza ele vai ter uma chance um pouco maior de estar sendo recolocado no mercado de trabalho. Atualmente, Bruno, que tipo de profissional as empresas estão procurando? Por exemplo, imagino aqui, claro, aquele profissional meio que de perfil de antigamente, que só fazia uma coisa, isso não vale muito hoje. Não dá. A pessoa precisa ser polivalente, ele precisa ser multifuncional. As empresas hoje, eles aplicam dentro do quadro da sua empresa algo chamado Job Rotation, onde as pessoas têm uma rotatividade de funções e cargos, onde elas vão aprendendo outras tarefas. Não basta somente uma formação. Hoje é como barba, cabelo e bigode, não pode somente dizer eu só trabalho numa área. Antigamente as pessoas falavam assim, não, se eu não tiver inglês eu não consigo no critério de desempate um emprego. Sim. Hoje em dia não é só o idioma, né? Claro, muito mais, é muito mais. Muito mais. Para quem não tem o idioma, principalmente atualização, né? Exatamente. E a grande dica aí que eu espero ajudar muito essas pessoas
que estão procurando a sua recolocação aí após esse feriado do Dia do Trabalho é o seguinte: observe quais são os resultados que você gerou no antigo emprego. Anote isso, o que você transformou, o que você implantou, quais são os resultados gerados no antigo emprego. Fale isso na sua próxima entrevista e isso vai ser muito relevante, vai te ajudar a triunfar numa entrevista de emprego. E para quem já está empregado, aí, Bruno, a regra é a mesma, precisa estar sempre pronto, se atualizar, porque se quiser buscar uma outra recolocação, upgrade na carreira... Ou até mesmo uma promoção. Também. Às vezes as pessoas, a própria empresa está em crescimento, vai abrir uma nova unidade, a empresa precisa crescer e quem faz a empresa crescer somos nós, os colaboradores, não é a fachada da empresa, a faixa da empresa que cresce, são as pessoas que fazem a empresa crescer. Ou seja, se ela fizer mais do que o combinado, estiver comprometido, com certeza ela vai triunfar, vai receber aquela tão sonhada promoção. E se isso não acontecer, o que vai acontecer? O mercado seleciona, né? É verdade. Eu estou recebendo uma pergunta aqui. Boa tarde, Bruno. Eu tenho 10 anos como vendedora autônoma e não consigo um emprego registrado porque pedem 6 meses em carteira. O que eu tenho que fazer? Porque numa entrevista de emprego eu não consigo. É a Giselda de Sorocaba. Obrigado, viu, Giselda, pela sua pergunta. Com certeza é o exemplo de muitas pessoas. 10 anos de vendedora autônoma, como não tem a carteira assinada, as pessoas às vezes... É o perfil da vaga isso, não é, Bruno? Exatamente. Alguns clientes nos passam, sim, que a pessoa precisa ter aí um certo tempo de registro em carteira. Mas precisamos entender o seguinte, a tendência são as entrevistas por competência. Se essa pessoa ela tem competência, independente se ela tem a carteira assinada, comprovada ou não, através de testes, através de prática, ela tem uma grande chance de conseguir uma vaga, até mesmo registrada aí. Por exemplo, numa entrevista de emprego, se a pessoa perguntar: puxa vida, você tem tanto tempo como autônoma, mas sem registro em carteira, eu precisava de uma comprovação de experiência, a pessoa pode se oferecer? Pode. Puxa, eu posso fazer um teste, se você quiser. Ela pode fazer um teste, ela pode também buscar uma carta de recomendação. Hoje o mercado ele precisa de desafio, Barazal. Vou dar um exemplo. Eu acabei de chegar aqui no estúdio, eu não vi aqui na recepção uma placa que está dizendo que vai contratar. Mas se eu disser para aquela empresa que não tem a placa, que eu vou aprender sobre o produto, que eu vou vender o seu produto e serviço, eu vou ter essa vaga. Coloca o contato do Bruno Santana pra gente aí. Olha lá, Bruno Santana, o seu contato. Eu quero agradecer a sua presença mais uma vez. Eu que agradeço, Barazal. E um excelente feriado para todos aí, que possa ter bons resultados na sua recolocação profissional. Olha que legal. Eu falo isso, mas eu falo isso que é bom mesmo. Amanhã, Dia do Trabalhador, todos nós aqui na TV vamos trabalhar. Que ótimo, estamos empregados. Estamos empregados. Isso é bom, Barazal. Obrigado, viu, Bruno? Eu que agradeço. Esse é o Bruno Santana no quadro Talentos e Carreiras de hoje.